Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema. É difícil começar assim, né? Sem um charamanaias antes. Não que não tenha tido um charamanaias. Vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua glória nesse lugar. Nós honramos a sua presença. Nós declaramos em nome de Jesus que essa palavra que será ministrada cairá em solos férteis e dará muitos frutos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Hoje a gente vai falar sobre o lugar da habitação de Deus. E aí eu quero começar essa palavra antes, gerando uma reflexão com vocês. Uma pequena reflexão. Porque existe ambientes aonde a glória de Deus ela é palpável e ambientes que são secos da glória de Deus. Por exemplo, eu lembro que quando eu era criancinha, a gente nasceu em Araraquara. E do lado da casa da minha avó, tinha um galpão abandonado. Lembra disso, Fábio? E a gente andava no corredor da minha avó, da casa da minha avó, e a gente chegava perto daquele galpão abandonado, a gente olhava para aquele galpão abandonado e a gente tinha medo daquele galpão abandonado. Certos ambientes que a gente coloca os nossos pés, a gente percebe que é um ambiente escasso da presença de Deus. É triste falar isso, mas existem certas igrejas que nós vamos, que são escassos da presença de Deus, que é um ambiente seco, onde nós não sentimos a glória de Deus. E existem ambientes como esse que nós frequentamos, uns dias mais, outros dias menos, mas nós conseguimos sentir a presença de Deus nesses ambientes. Eu não estou falando de um ambiente simplesmente espiritual, eu estou falando de um ambiente geográfico. Quantas vezes nós estávamos naquele corredor e ao entrar na salinha dos adolescentes, que antes eram juniores, na hora que eu colocava o pé lá dentro, eu sentia a presença de Deus naquele lugar. A verdade é que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas o Espírito Santo, ele também se faz presente em determinados ambientes. E isso explica o porquê existem ambientes que nós sentimos uma escassez da presença de Deus e ambientes que nós sentimos a glória de Deus palpável. Isso existe. Agora, a minha pergunta é o porquê isso existe? Por que tem ambientes que nós sentimos essa sequidão espiritual e ambientes que nós sentimos a glória de Deus? Por quê? Qual é o motivo que faz a presença de Deus estar em um lugar e não estar em outro lugar? Qual é o motivo? Existem muitos jovens que têm pais que não são cristãos, e dentro da casa desses pais que não são cristãos, é um tormento, é uma tribulação, é tentação, é seta, é acusação, é pesadelo, é opressão. E aí esse jovem temente a Deus, que ama Jesus, se casa com uma pessoa que ama Jesus, e eles começam a formar uma família em uma casa, e agora tudo muda. Os sonhos não são mais de opressão, a acusação não existe mais, o tormento não existe mais. Por quê? Porque Deus está habitando naquela casa. Agora a minha pergunta é:
como nós construímos um lugar de habitação para Deus. Se isso existe, se existem ambientes escassos e ambientes cheios da presença de Deus, como nós fazemos da nossa vida, dos lugares aonde nós vamos, da igreja onde a gente congrega, um lugar da habitação da presença de Deus. O fato, queridos, é que o tempo todo na Bíblia, o tempo todo, Deus, Ele está planejando e projetando o momento em que nós estaremos juntos, em que Ele vai habitar nessa terra. A gente vê antes da queda em Gênesis 3:8. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor. O Senhor estava caminhando no jardim. E eles reconheceram. Só reconhece quem já vivenciou aquilo. Eu só reconheço a voz do Fábio se eu já ouvi a voz dele. Isso quer dizer, Deus, Ele habitava no jardim. Agora vem a queda, uma separação, uma ruptura entre Deus e o homem. Em Êxodo 25, 8, 9 diz: depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Façam tudo como eu mostrar a você, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Nesse momento aqui, Deus está entregando para um homem chamado Moisés instruções para fazer um lugar de habitação para Deus. Que lugar é esse, gente? Vamos lá. Como? Tabernáculo. Amém? Deus está dando instruções a Moisés: faça esse lugar aonde eu vou habitar, segundo o que eu lhe der, as instruções que eu lhe der. Agora, não para aí. Isso quer dizer, Deus tentando habitar no meio dos homens. Depois vem o tabernáculo de Davi. Em Salmo 132, versículo 3 ao 5 diz assim: é quando Deus coloca no coração de Davi o desejo de ter um lugar para Deus. Não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Deus coloca no coração de Davi o desejo de construir uma casa para ele, uma habitação para ele. Glória a Deus. É o desejo de Deus fazer isso. Deus deseja isso. Depois, lá em 1 Reis 6:12 diz assim: quanto a este templo que você está construindo, se seguir os meus estatutos, praticar as minhas ordenanças e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas. Olha só, Deus falando: viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Ele está falando com Salomão. Ele está falando: quanto a este templo que você está construindo, porque foi da vontade de Deus que Salomão construísse um templo para a habitação de Deus. O tempo todo, desde Adão, é Deus tentando habitar no nosso meio. Depois em Jesus,
Aquele que é a palavra, João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E aí então Deus, Ele fala assim: eu vou morar com eles. Jesus encarnado em terra, habitando no nosso meio. Essa é a vontade de Deus para nós. Que exista um lugar de habitação de Deus. Depois no Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são templos de Deus e o Espírito Santo habita em vocês? Agora Jesus, ele vai aos céus e é liberado o Espírito Santo. Para quê? Para habitar dentro de nós. A construção. Só que nós não estamos no fim da história, nós estamos no meio da história. Por quê? Porque não acabou ainda. Sabe quando acaba? Ou quando começa? Quando Ele voltar. E aí sim Ele vai habitar no nosso meio. Aí sim nós o veremos. Nós precisamos ansiar isso, igreja. Nós precisamos ansiar isso. As coisas ainda não estão arrumadas. Ele precisa estar aqui. Ele precisa estar aqui em carne e osso. Nós precisamos vê-lo. Nós precisamos desejar a volta dele. A habitação de Deus nessa terra. Agora, tudo isso que eu falei, tudo isso, foi para que você entendesse que Deus deseja isso. Ele deseja habitar nos nossos cultos. Ele deseja habitar nas nossas reuniões. Ele deseja habitar na sua escola, jovem. Ele deseja habitar na sua faculdade, jovem. Ele deseja habitar no seu trabalho. Ele deseja habitar na sua casa, na sua família. Deus deseja habitar no nosso meio. Essa é a vontade de Deus para nós. Tem muito jovem que tem, aquela dúvida: qual é a vontade de Deus? Pronto, está respondido. A vontade de Deus para a sua vida é habitar em tudo que você faz. Em tudo que você faz. Agora nós vamos entrar numa página dessa palavra que você precisa prestar bastante atenção, porque nós vamos compreender juntos como nós construímos um lugar de habitação para Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra de Deus, a gente vai entender como a gente pode construir esse ambiente de habitação da glória de Deus em alguns passos. Amém? Vocês estão comigo, gente? Então fala um amém mais forte aí. Gente. Amém. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos para construir um lugar para a presença de Deus, a gente vai aprender com o primeiro tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés. Naquele contexto, aonde Deus ele dá a instrução para Moisés criar um lugar de habitação para ele, existe algo que é liberado. Existe um mover de Deus naquele tempo. Existe uma movimentação do Senhor para aquele tempo, para aquela estação.
e a gente vai entender junto qual que é esse mover de Deus. Olha só, vamos abrir lá em Êxodo 33, versículo 7. Jesus Cristo. Pode abrir, tá, gente? Não é só gritar, não. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e o adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. Vamos ler um outro texto aqui, ó. Êxodo 20, 18 e 19. Vamos lá. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. A gente vai ler mais um texto aqui. Essa história é a história de Corá. Ele levantou uma rebelião lá contra Moisés e Arão, e acontece isso aqui. Quando Corá, Números 16, 19, quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e a Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e a Arão: separem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles de uma vez. Aí lá em Números 16, 31, agora, por uns versículos aí, diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, abriu, e a terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, desceram vivos ao Sheol. Com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. A gente vê que essa estação de Deus, ela é marcada por um grande temor da parte dos homens. Os homens de Deus, eles ouviam a voz de Deus como trovões, trombetas, e eles ficavam aterrorizados diante do que eles estavam ouvindo. Eles sentiam um grande temor da parte de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Um lugar de habitação de Deus, ele não pode ser um lugar onde não existe temor. O lugar onde Deus habita é um lugar tomado por respeito por Deus, por respeito pela presença de Deus. E nós tantas vezes a gente erra, a gente vacila, sabe, com coisas tão pequenas como, por exemplo, ficar no celular durante o culto. A gente se pergunta: poxa, por que Deus não veio? E a gente não se atenta que a gente não respeita a presença de Deus.
como ficar fazendo piada com um amigo durante o culto, ou como mentir, falar palavrão, pecar. Santidade, ela é um fruto do temor que nós temos ao Senhor. Então, um ambiente onde a presença de Deus está, é um ambiente que precisa existir temor. Eu lembro que alguns meses atrás, não sei se faz já ano, acho que já faz anos atrás, não lembro. Quando às vezes a gente decide se consagrar a Deus, realmente revela, né, as coisas. E eu estava num jejum pesado, eu estava magro, desfalecendo. E eu lembro de estar numa reunião com a galera assim, da igreja, e uma pessoa falou uma coisa, e todo mundo deu risada. E se eu não tivesse em jejum, eu também ia rachar o bico. Mas o Espírito Santo estava me enchendo aquele dia. Eu estava mortinho, né? Quando a gente jejua, a gente fica mortinho. E na hora que aquela pessoa falou aquela frase, eu senti o Espírito Santo dentro de mim, se entristecendo. Estou falando que eu também, naturalmente, eu teria dado risada, tá? Mas o Espírito Santo se entristecendo dentro de mim, com aquela frase que aquela pessoa tinha falado. Então existem coisas, queridos, que nós estamos tão desconectados de Deus, tão arraigados às coisas do mundo, que a gente nem percebe, que são coisas que entristecem o Espírito Santo, e que não faz parte de quem teme ao Senhor. Sabe, brincadeiras que às vezes passam dos limites, brincadeiras que às vezes a gente fala, frases que a gente fala, que a gente está ouvindo lá nas redes sociais, no mundo, lá ele, que não pode fazer parte do nosso meio. Lá ele o quê? Temor. Gente, é Deus habitando no nosso meio. A gente não pode simplesmente achar que isso é qualquer coisa. É o lugar da habitação de Deus que é santo, que é poderoso. É claro, a gente não pode ser chato também, né? Não pode fazer piada, Felipe. Claro que pode fazer piada, mas com zelo, com respeito pela presença. Eu não estou falando da igreja, estou falando em qualquer lugar. No trabalho, ouvir uma piada de mau gosto, não tem que dar risada, não tem que concordar, não tem que fazer parte daquilo que não agrada a Deus. Amém? Amém, GP? Pecado, divisão no nosso meio, brigas, rixas, desavenças. Isso não são coisas que quem temem a Deus de verdade vive. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa no nosso meio, porque isso faz o que com a presença de Deus? Afasta a presença de Deus. E o lugar que nós mais queremos é a presença de Deus. Tudo isso que a gente faz, o louvor, os instrumentos, a pintura da igreja, amém, pastor? Amém. Esse telão, o projetor, as luzes, a cadeira que você está sentado, tudo isso, aquela televisão, é para que a presença de Deus seja real nesse lugar. Esse é o motivo. E a gente não pode desprezar aquilo que é principal, aquilo que é primordial. É legal
a estrutura é bacana, mas sem temor, sem santidade, nós teremos uma bela estrutura, mas nós não teremos a presença de Deus. Nós precisamos consertar o nosso coração. Amém? A segunda coisa, a primeira é temor, que nós precisamos para construir um lugar para a presença de Deus. A gente vai aprender com a segunda tentativa de Deus de construir o lugar para a presença dele nessa terra, que foi em Davi. Deus coloca no coração de Davi o desejo de trazer a arca de volta a Jerusalém e de construir um lugar para a habitação dele. Lá em 1 Crônicas 16:4 diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Da mesma forma que teve um movimento de Deus em Moisés, existiu também um movimento de Deus em Davi. O objetivo era o mesmo: trazer a presença de Deus para o nosso meio. Mas o fundamento, aquilo que aconteceu quando a presença de Deus veio, foi diferente. Em Moisés, presta atenção aqui em mim. Em Moisés foi o... Vamos lá, gente. Foi o temor. Amém? E em Davi, como a gente acabou de ler, Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da arca do Senhor. Louvor. Então, o movimento de Deus no tempo de Davi para o mesmo objetivo, trazer a presença dele para a terra, foi adoração. Adoração. E esse é o segundo ponto. Um lugar da presença de Deus precisa ter adoração. Adoração verdadeira, aquela que está escrita lá em Romanos 12:1, e essa, entregar o seu corpo como um sacrifício vivo e santo, esta é a verdadeira adoração. A adoração não é simplesmente cantar canções, faz parte cantar canções, mas a adoração é declarar com a sua boca, com o seu corpo, com as suas atitudes, o que você sabe sobre Deus. A verdadeira adoração, ela precisa de conhecimento de Deus. Se não existe conhecimento de Deus, não existe verdadeira adoração. Os anjos, eles cantam, eles adoram aquilo que eles estão vendo, aquilo que eles estão conhecendo. Então, quando nós temos uma revelação de que Deus é o nosso Pai, nós cantamos Pai. Nós adoramos ao Pai. Quando nós entendemos que Jesus morreu por nós, nós adoramos ao Messias. Nós cantamos ao Messias. Mas o fato principal aqui é que um lugar da presença de Deus precisa crescer em adoração. Então as nossas células, elas precisam ter adoração verdadeira. Os nossos cultos, eles precisam fluir em adoração verdadeira. Nós precisamos nos entregar a Deus de verdade durante as nossas reuniões. Queridos, nós somos jovens, amém? Nós somos fortes, nós temos disposição para sermos intensos para o Senhor. O que nós vemos muitas vezes são os mais velhos que não têm a força dessa juventude, dando mais exemplo que nós.
adorando de forma mais extravagante, amando de forma mais profunda ao Senhor. Adoração é fundamental para a construção de um ambiente da presença de Deus. Células, líderes de células, nós precisamos crescer em adoração nas nossas células. Nós precisamos crescer em adoração nos nossos cultos. Nós precisamos ter momentos com Deus profundos durante a adoração. Isso constrói um lugar para a presença de Deus. Mas não só isso. Nas nossas casas, nós precisamos adorar ao Senhor lá. Eu quero ganhar minha faculdade para Jesus, amém, Duda? Cadê a Duda? Amém, Duda? Eu preciso adorar a Deus lá, porque é em adoração que eu construo ambientes para que Deus habite. No meu trabalho, eu preciso fazer do meu trabalho um ambiente de adoração. Isso traz a glória de Deus, isso atrai a presença de Deus, amém? O terceiro ponto, vamos lá, presta bem atenção. A gente falou de Moisés, que é o temor. A gente falou da segunda tentativa de Deus, que é Davi, que é a adoração. E agora a gente vai falar de Salomão, que construiu um templo para que Deus habitasse. E da mesma forma que em Moisés o temor foi movimento de Deus, em Davi a adoração foi movimento de Deus, em Salomão a excelência foi movimento de Deus. A excelência. Olha só, 1 Reis 10 diz assim: quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ficou impressionada. Essa é a terceira coisa que atrai presença de Deus, que prepara um ambiente para que Deus habite, excelência. A última GP5, a Thaís mandou um áudio no grupo, né? Ela mandou um áudio pro Fábio, um testemunho. E ela estava falando o quanto que a excelência marcou ela naquela GP. Né? GP5 era GP de solteiros. Thaís casada, né? Muito bem casada, né, Fábio? E ela foi tocada. Ela foi tocada pela excelência. Ela viu a arte que a Denise fez e ela ficou impressionada. Ela, meu Deus, que arte linda. E aí cada detalhe, os corações. Ela, meu Deus, que legal. A lembrancinha com o pirulitinho. Ela ficou impressionada com tudo. Achei até estranho, mas amém. Mas tem um relógio caído aqui. Enfim. PDH. Vou tirar isso aqui daqui. Olha aí. A excelência, ela constrói lugares de habitação para Deus. Então, toda semana vem uma galera aqui, uma mulherada, e eles limpam a igreja, elas limpam a igreja. Por quê? Porque Deus não habita em lugares sujos. Então a excelência, você reclama da sua casa, mas você não tem coragem de arrumar sua cama. Ai.
Você reclama do seu trabalho, mas você é um procrastinador no seu trabalho. Você não tem excelência naquilo que você faz. Excelência constrói um lugar da presença de Deus. Tudo que nós fazemos, seja pregar uma palavra, seja colocar um toldo, seja limpar um banheiro, seja tocar uma bateria, tudo tem que ser com excelência. Amém? As coisas feitas de forma desleixadas não atraem a presença de Deus. Pelo contrário, mandam a presença de Deus embora. Então, para que nós venhamos a construir um lugar de habitação para Deus, nós precisamos de temor, de adoração e de excelência. Amém? A excelência, ela não é menor do que a consagração. Ela não é menor que o temor. Precisa existir um combo de coisas. Você que ministra louvor, nós que ministramos louvor, nós precisamos ser excelentes no que nós estamos fazendo. Nós precisamos disso. Você que recebe as pessoas na porta, você precisa ser excelente nisso. Você que aconselha pessoas, você precisa ser excelente nisso. Você que faz um lanche no final do culto, amém, Ju? Você precisa ser excelente nisso. Dá glória a Deus, Ju. Não vai ficar queimando bacon lá, né, Willard? Cadê o Willard? Brinca. Fazendo aquelas almôndegas. Brincando, Will. Nós precisamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Na faculdade, na escola, no trabalho. Excelência faz parte da construção para a habitação de Deus. Amém? Então nós já passamos por Moisés, onde o temor era o balizador. Nós passamos por Davi, onde a adoração era balizadora. Nós passamos por Salomão, onde a excelência era o fundamento. E agora entra o quarto e último. Então o louvor já se prepara. O quarto e último, a última tentativa de Deus de habitar no nosso meio. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui, em Jesus, quando Jesus morre naquela cruz, quando Jesus se entrega por nós, quando Ele se torna o sacrifício perfeito, o Espírito de Deus, Ele passa a habitar em nós. E aqui entra o nosso quarto ponto: um ambiente de habitação da glória e da presença de Deus precisa ser um ambiente de sacrifício. Precisa ser um ambiente onde nós morremos para as nossas próprias vontades. Precisa ser um ambiente onde o jejum é uma cultura,
aonde a oração é uma cultura, aonde nós renunciamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos para agradar aquele que nos chamou, para fazer a vontade, para cumprir os sonhos, os planos e os projetos dele, para que haja a habitação de Deus no nosso meio. Você precisa se sacrificar. Você quer ganhar o seu trabalho para Jesus? Você quer que o seu ambiente de trabalho seja um lugar de habitação de Deus? Mas você já jejuou pelo seu trabalho? Você é excelente no seu trabalho? Você teme a Deus no seu trabalho? Ou você faz parte das conversações, das más conversações? Você constrói um ambiente de adoração no seu trabalho? Você adora a Deus através da sua vida no seu trabalho? Você quer ganhar seus pais para Jesus? Aleluia! Você é excelente na sua casa? Você arruma o seu quarto? Você lava a louça sem reclamar? Você ajuda os seus pais? Você teme a Deus no seu quarto quando ninguém está vendo? Você teme a Deus no banheiro quando ninguém está vendo? O seu celular é um celular santo? Você adora a Deus na sua casa? Você tem lá na sua casa um ambiente de adoração, onde você ama a Jesus, e você se sacrifica lá? Você jejua pelos seus pais? Não tem como nós construirmos um lugar de habitação de Deus se nós não formos radicais. Nós queremos. Quem aqui quer a presença de Deus? Levanta a mão. Nós queremos a presença de Deus. Nós estamos aqui por isso. Tem alguém que não está aqui pela presença de Deus? Todo mundo que está aqui pela presença de Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós ansiamos. É isso que nós buscamos. Mas nós precisamos ser radicais para que isso aconteça. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Nós precisamos ser excelentes em tudo que a gente faz. E nós precisamos sacrificar a nossa vida ao Senhor. Amém? Coloque-se em pé.